pues tú eres nuestra madre. O feminino do ser para acabar de vez com a costela de Adão. Por Annick Tsusnelli. Instituto Piaget, canal Le Conde. 11º capítulo. Último capítulo. Verbo e Espírito. O Eu e Eros. Uma mesma seiva. Ela tem a sua origem em Bazar, a carne selada pela mão divina nas profundezas de Ixá. Ou mais precisamente, ela brota da letra Shin, no cerne de Bazar. É a sua flecha retida no fundo do arco, esticado ao máximo. Ideograma da letra Shin, lançada depois para a órbita da construção do filho, Bar. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. Esta leitura e gravação só foi possível graças à ajuda de ouvintes. Contribua você também, centavos farão diferença. Isso é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, gerem engajamento, isso também faz diferença. E também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Caso lá não haja algum livro que você gostaria, basta solicitá-lo e eu o incluirei. Muito obrigada pela presença. Uma boa escuta. Continuemos. 1. O Eros. Uma flecha, seiva do Eros, cujo movimento induzido no fundo do arco é do Espírito, e o Espírito, no homem criado à imagem de Deus, é inseparável do Filho. Ambos são as duas mãos do homem, tal como a segunda e terceira pessoas da Divina Trindade são chamadas pela tradição as duas mãos do Pai. As duas mãos do Pai criam, fazem e formam o criado. As duas mãos do homem fazem e formam com o Pai. Ao nível do seu corpo, o homem recupera as estruturas das suas duas mãos. Nos seus rins prolongados pelos órgãos genitais, nos seus pulmões prolongados pelas suas duas mãos, nas suas duas orelhas ligadas ao sistema vocal e nos seus dois hemisférios cerebrais, arquétipo das três primeiras formações. O cérebro direito feminino é templo do espírito. O cérebro esquerdo macho é templo do verbo. Os rins do homem, prolongados pelos seus órgãos genitais, presidem ao trabalho de procriação. Ainda os rins, numa outra informação, ligados por um lado aos pulmões e às mãos, por outro lado às orelhas e à voz, presidem a obra criadora do Filho Verbo no homem. Esta última obra é vivida em primícias na função da fala. Enquanto o homem é confundido com o seu inconsciente, isto é, identificado com a planície de Schneer, ou seja, Babel, o homem palra e tagarela. O seu corpo é estranho à carne, ao mesmo tempo que confundido com ela, cujo arco é então distendido pelo Satã, que manipula a flecha. A seiva do Eros, deixada no homem escravo e que desconhece o filho, envolve-se nas construções múltiplas dos seus desejos. A flecha exige que os seus alvos tenham a dimensão do infinito. E, sempre insatisfeito, o homem multiplica os alvos da sua vida amorosa e sexual. Neste estágio, tudo é palração. Mas, embora conduzido surdamente pelo Satã, o Eros é o Eros. Divino em si mesmo, ele pode conduzir à iluminação. Pode, ai de nós, ser também satânico e destruidor. Quando o homem faz a viragem para o oriente do seu ser, o Satã nem por isso o deixa, antes, pelo contrário. Mas, em vez de se deixar devorar inconscientemente por ele, o homem enfrenta-o em reencontros perigosos. Contudo,
a flecha encontrou o seu verdadeiro alvo, e o homem assente no seu nome pode, com a ajuda de Yud-He-Vav-He Cristo, assumir esses encontros que determinam o seu crescimento. No eixo do seu verdadeiro alvo, a flecha vai e vem revitalizar-se no fundo do arco. Na respiração vital do voo, das duas aves, pomba e corvo, de Noé. O fundo do arco atinge então os abismos, o nada. Ó tu em mim, encordoada no coração do nada. A corda divina retém a flecha reposta nas suas mãos e só alarga para enlaçar os mundos e fazer com que volte à sua fonte, rica de todos os possíveis realizados e sem parar de tecer o infinito. Recordemos o nome de Adão, revelando-se como espaço de encontro dos dois desejos, o do homem para Deus, Aed, o vapor saído das águas inferiores, e o de Deus para o homem, a letra Mem, as águas superiores jorrando em rio de fogo para a sua amada. Separadas, mas logo reunidas pelo desejo que tem uma da outra, essas águas não são mais que uma. O Eros tem o gosto do infinito. É um fogo devorador, Esh, que todavia, vindo de Deus, não devora. Dá-se suficientemente, dai, enquanto o homem o pode suportar. A sarça ardente não era devorada pelo fogo. É esta a palavra hebraica, mas abrasada, como o coração de Moisés. Este fogo que se faz flecha ardente e evoca na tradição hindu o olho de Shiva, deus da destruição, que com seu olhar aniquila tudo o que não avança para a eternidade. Em hebreu, o olho, Ain, que é também a fonte, corresponde à letra do mesmo nome, de valor 70. Ora, este número diz-se Shivain. Ambas as tradições exprimem pela mesma raiz a mesma realidade fundamental. Shiv-A, que traduz o número 7, significa a abundância, a fartura. Não é possível ir mais longe a este nível. É imprescindível a passagem a um outro nível. O fogo do amor divino é o do Espírito Santo que destrói o que foi feito e integrado, para ir ainda mais longe no fazer. É esta a obra do 7º dia do Gênesis. A letra Zain, de valor 7, é, lembramos, a inicial da palavra Zakor, que significa, por um lado, o macho e, por outro lado, o verbo recordar-se. Chamam esta letra ao sexo macho interior a todo ser humano que se lembra da sua Ishá. Ela está associada nesta tradição ao Nun final, de valor 700, na medida em que ambas têm a forma de sabre, diz o bendito seja ele, significando a própria palavra Zain, a arma. Vê-se o quanto a espada-verbo Re-Vav-Re está ligada ao Espírito Santo de Deus, agindo no seu amor como uma arma trespassante, uma flecha de fogo no coração do criado, para conduzir a sua amada de patamar em patamar, de castelo em castelo, de palácio em palácio. Diz a mística judia, até ele, o amante, acima de todos os amantes. Ishá, a fogo, recebe o fogo. No coração de Tiferet, a beleza, as mulheres da Bíblia foram trespassadas, queimadas. Ícone da beleza divina, este centro de energias no homem é o do sol do corpo. É como uma roda que reúne a infinita diversidade dos sons, das cores, dos odores, dos sabores e das formas criadas no ser e entregues ao cinzel do escultor divino, ao buril daquele que talha os prepúcios do coração, de 7º dia em 7º dia.
No côncavo epigástrico, Tiferet é para a sementeira divina o que no ponto da propiciação, na ponta do pubis, e Yesod é para a sementeira do homem. Então tem-se o desenho de Keter, Binah e Chokhmah, como as 3 primeiras sefirot, formando esse triângulo, matriz do crânio, sendo Keter a coroa, Binah, inteligência, e Chokhmah, sabedoria. Então vem abaixo de Binah, Din, que é força, rigor, e em outro lado, Chesed, que é grandeza, misericórdia, e abaixo Tiferet, beleza, sendo este triângulo matriz de fogo. E então abaixo de Din, Hod, glória, do outro lado, abaixo de Hesed, Netzach, poder, e por fim Yesod, fundamento, formando este triângulo a matriz de água. E por fim, abaixo de Yesod, Malchut, o reino. Esta é a árvore sefirótica. Lembremo-nos de Sara, em quem Deus planta um riso, como que um desafio a todos os possíveis, no âmago das suas entranhas. De Raquel, a quem ele abre o ventre, fim da esterilidade, depois de ela comer as mandrágoras, do Daim, os amores divinos. Lembremo-nos de Ruth, vazia da sua viuvez e empunhada pelo esposo divino, de Éster, que focaliza em si, em segredo, o coração da rosa, coração da roda. Shoshan, onde Deus se esconde. De Judite, em quem o Senhor do céu e da terra estica o arco do amor, pronto a todas as audácias, porque ele próprio disparou as suas flechas. Recordemos Maria Madalena e as suas irmãs prostitutas que, com ela, derramam os perfumes do Eros purificado sobre o corpo do amado. Recordemos Maria, última tecelã do escarlate, antes de a humanidade retomar o seu fuso. Quem é o teu amante entre todos os amantes? Perguntam a sulamita do Cântico dos Cânticos os guardas da cidade. O meu amante claro, vermelho, responde ela, está como bandeira sobre a multidão. As suas mãos, esferas de ouro engastadas de crisólitos. Os seus flancos, marfim verde engastado de safiras. As suas pernas, colunas de alabastro, assentes em alicerces de ouro. A sua boca é suavidade. Todo ele delícias, assim é o meu amante. Assim é o meu amigo, filhas de Jerusalém. E dela dirá o bem-amado, ela é a única, minha pomba, minha perfeita. Ela aparece como a alva, bela como a lua, imaculada como o sol, terrível como os estandartes. Desci ao pomar das nogueiras para ver a germinação da torrente, ver a floração das videiras, a flor das romanzeiras. O bem-amado fica perturbado à vista da única que avança tão bela do meio da multidão. Teresa de Ávila junta-se às suas irmãs da Bíblia quando fala do êxtase no qual pouco a pouco se morre para as coisas exteriores e se perde o uso dos sentidos para viver em Deus. E do arrebatamento suscitado por um sinal único, a flecha, que Sua Majestade faz ao mais íntimo da alma, a tal velocidade que ela parece levada para o alto de si mesma, pronta a fugir do corpo.
No sétimo castelo da alma, onde está arrebatada, Teresa descreve uma força comunicada por contágio a todos quantos estão no castelo, e ao próprio corpo que tantas vezes parece ignorar o seu vigor mantido pelo vinho que ela bebe na cave para onde o seu esposo a levou e de onde a não deixa sair, repercute-se no corpo frágil. As moradas do castelo interior pode ser ouvido aqui no canal. E São João da Cruz saboreia a mesma embriaguez. Sabei que no celeiro secreto da alma, cujo preço é muito maior, alegria e júbilo já não nascem dos sabores desta terra, mas acima de toda a beleza do que é, ou será, ou foi. São João da Cruz também pode ser ouvido aqui no canal. O gozo do êxtase comparado à embriaguez é bem conhecido pelo poeta místico hindu Rabindranath Tagore. Liberta-me das cadeias da tua ternura, ó meu amor. Não voltes a derramar sobre mim o vinho dos teus beijos. Liberta-me dos teus sortilégios. Ele também pode ser ouvido aqui no canal. E um poeta islamita acrescenta: não viveu cá embaixo quem viveu sem embriaguez. Não tem razão quem não morreu da sua embriaguez. Embriaguez. Fruição. A pequena religiosa portuguesa não a conheceu de Sua Majestade, mas, querendo vivê-la, saltou o muro do convento e fugiu ao encontro do seu amante que todas as noites vinha para ela, sem a reconduzir a Deus, ao que parece. Mas as suas cartas não dizem o que Heloísa nos confia no fim da sua vida. Pela pena de Christiane Singer, que se inspira nos seus escritos, Heloísa canta sua paixão por Abelardo e a sua certeza do caráter divino de uma tal jubilação. Não era eu, ó Deus, a tua harpa nas mãos de Abelardo? Mais tarde, sob o peso da desgraça, ela não renega a revelação que teve disto. Feita a abadesa no convento do Paracleto, reconhecendo agora os amores divinos, afirma só os poder viver e deles dar testemunho, porque viveu a sua sagração como mulher nos braços de Abelardo. Fustigada pela igreja de então, que a chama ao arrependimento e ao reconhecimento do seu pecado, ela não teria abjurado sob a tortura, e acrescenta: só as almas abaladas pela paixão até aos seus alicerces têm a sorte de ver desabar o edifício do seu eu e de se tornarem construtoras do divino. Cântico de mulher, este hino, a seiva crescente da árvore do Eros, que une num mesmo fluxo de vida os diferentes níveis da sua floração, os diferentes perfumes das suas flores ébrias, da promessa de um fruto novo. Não resisto a citar o trecho em que a romancista fala da entrada do sétimo palácio, ou castelo, por tantos homens da igreja, mais apaixonados pelo sepulcro de Cristo que pela sua ressurreição, reclamando-se das suas próprias virtudes e inteligência mais que da sua loucura. Ah, que dança ordinária, que barafunda! Quantos santos, filósofos, sábios barbudos, cabalistas e profetas vão bater com o nariz nas portas fechadas. Vê o próprio Abelardo, doutor em escolástica, dar os 100 passos diante deste sétimo palácio e esperar. Esperar Heloísa. Esperar simplesmente a mulher, porque não há Eros que não nasça do feminino, Ixá. E quando ele é desconhecido, só a mulher, sem o saber, contém o seu gosto úmido e quente, capaz de derrubar o muro gelado das lógicas. Ela é, então, a musa do poeta, a inspiradora do Criador e de toda a obra de arte. Só com ela se constrói a beleza. Com ela, ou diretamente com Ixá, de onde brotam os frutos da sua terra lavrada.
É mesmo de perguntar como é que o Divino Criador pôde dispensar a sua criação, a sua Ixá, para lançar o seu primeiro Bet. Talvez seja esse que nós somos, tão miseráveis, mas de que o Senhor do Universo tanto precisa para continuar a sua obra. E lavrados não somos nós para aceder ao mistério do amor? É que se trata de um grande mistério. Quem não sente a nostalgia do Jardim das Delícias, o Jardim do Éden, plantado no coração de Adão desde a sua primeira respiração do homem do sétimo dia, quando nas suas narinas foi soprado o sopro de Deus? Esse jardim é o espaço de encontro dos dois desejos, dos dois amores, das duas seivas de árvore que são a árvore da vida, vinda de Deus, e a árvore do conhecimento, vinda do homem. Espaço de encontro estendido no oriente de todo o Adão. O nome da fruição, Éden, visto ao contrário, transforma-se no verbo conhecer, na forma não cumprida. Nós conheceremos. O conhecimento está implicado na fruição, e vice-versa. A fruição é criadora. Ontologicamente, ela constrói a árvore do conhecimento, cujo fruto será eu sou. O conhecimento totalmente adquirido. A sua embriaguez, para lá de todas as inebriações. A deificação análoga à cisão do átomo. No estado de exílio, desde o frêmito que se procura até os destroços das entranhas consumidas, ela é o fruto de um erotismo livre de qualquer lei, que se extasia, ressurge dos seus escombros e volta a retirar-se, se dissimula, se recalca, se compensa, se murmura, uiva por vezes, e se confunde frequentemente com a necessidade do outro de se encontrar a si mesmo, sem a autêntica relação com o outro. E, no entanto, quando está presente, ela é vida. É mesmo um acrescento de vida nos termos do encontro. É o desenho sombreado do Éden, onde se colhem em abundância flores e frutos inesperados dos jardins sucessivos que se abrem à medida que o abraço se aprofunda. A amorosa sucessão de vagas no centro do desenho rompe a impossibilidade do acesso ao modelo. Anula os seus espaços de separação como no milagre de uma transfiguração. E o Oriente atingido responde com a divinização do instante. Nestes raros momentos, o instante recupera a sua alma, mas o exilado da alma que não o sabe reproduz febrilmente essas horas em esgotantes e ilusórios encontros, como faria um taxicômano do amor que procurasse o único sem renunciar à multidão, que se pretendesse sarça ardente sem saber ouvir o nome. E o deslumbramento esfuma-se. Para aquele ou aquela que sabe ouvir o nome, a eternidade abre-se, o exílio é rompido, e numa tal jubilação que é orgasmo de vida, também poderia exclamar sem esperar o último dia: morro curado. Mas quantas pequenas mortes sem cura, e quantos abraços sem pequena morte. Quantos enlaces sem abraço verdadeiro. Quanta ternura desejada confundida com uma penetração não consentida. Quantas violações legalizadas. Quanta impossibilidade de ser dois, quando entre eles, na fuga ao olhar ou na duração do contato, se esconde a amargura dos rancores e dos não ditos. A acidez de um pequeno cotidiano corrosivo torna a relação fluida. As silvas e os espinhos de uma ixá desconhecida são atirados contra o outro. Provavelmente ainda há coisa mais triste que tudo isto: o hábito. Nele jazem os destroços totais da relação.
O hábito instalou-se a partir de encontros pulsionais que o Eros nunca visitou, a partir de uma usura que esfarela o desejo ao longo de dias fatigantes e mornos, a partir de um nada de novo debaixo do sol, que conduz a fuga para a multiplicação de aventuras novas, que não geram nada de novo, a partir de uniões convencionais, que têm mais a ver com os negócios do que com os corações, ou com as da legalização da procriação, que nenhum prazer ilumina. Não esqueçamos os conselhos judiciosos de uma mãe inglesa à sua filha. Fecha os olhos e pensa na Inglaterra. Mas haverá mais Eros na não complementaridade de dois seres que se unem para ganhar segurança no outro do mesmo sexo? Esse outro não é outro, como um Deus que nunca tenha lançado o primeiro bet, mas se teria comprazido em si mesmo. O homossexual compraze-se em si mesmo, numa pulsão vital, um narcisismo extrapolado na ilusão de um dom que lhe chega na forma de um eco egóico, egótico. E como é sutil a confusão entre o Eros e o que quantas vezes não passa de uma estranha sensualidade, tão estranha que ela tenta nos nossos dias fazer vacilar a ética mais sagrada ainda aplicada nos nossos países para neles se entronizar. Que os homossexuais não se zanguem. Eu não estou a julgar nenhum deles, e muitos sabem quanto os amo. Amo-os na sua vida desviada do esquema fundador, tal como eles me aceitam com as minhas próprias misérias. Mas diferente de julgar os seres, é discernir o lugar da homossexualidade perante os arquétipos macho e fêmea, que são também luz e trevas, dias e noites, seco e úmido, calor e frio, etc., que cantam na fornalha acesa pelo rei Nabucodonosor os mártires Ananias, Azarias e Misael, transformados em fogo do Eros divino, e eles próprios sarça ardente. Em face dos opostos cantados na sua superação soberana pelos três jovens, não será a homossexualidade os destroços do navio sem mastro da sexualidade? Aquele que deixa de procurar o céu, abisma-se nos mares. Miserável sexualidade a dos nossos dias. Miseráveis confidências as que me permitem dizê-lo. Tal como o homem separado do seu inconsciente é seu escravo, também o corpo excluído do sagrado da carne, desverbificado e desespiritualizado, é presa do comedor de pó. A homossexualidade reinante talvez seja a assinatura de um dos últimos descendentes de Caim, que, com os convivas das bodas de Caná, esgotaram o primeiro vinho dos folguedos. E cabe sem dúvida à mulher virar-se para Cristo e dizer-lhe com Maria: eles já não têm vinho. Não sei se está na hora da resposta divina, mas estou certa de ser tempo de tocar a rebate pelo nosso infortúnio. O mundo de ter matou o Eros. Substituiu-o pelo prazer. O prazer não releva de nenhuma aliança. Não é dom. Não participa do verbo, da troca falada mesmo em silêncio. Sem reciprocidade, não é possível alcançar o sagrado. Ter prazer não é ser iluminado pela fruição e pelo êxtase. Ter prazer não nos reconduz ao jardim do Éden. O Eros contém em si mesmo uma dinâmica de superação já em germe no primeiro olhar e no sorriso que fazem participar no adimensional do ser. O prazer é a sua refração limitada à crosta do corpo privado da sua polpa e do seu núcleo carnais. O apogeu do prazer é o prazer da virtude,
último narcisismo, autocontemplação estéril do puro que estigmatiza o impuro e ignora a sua fecundidade. O Eros pode cumprir-se na graça real e livre da castidade, quando a relação se verticalizou em Deus. Interditar a relação erótica e identificá-la com o mal, como o fazem as autoridades religiosas, porque esse é o modo relacional da Igreja Ocidental, era confundir a espiritualidade com a religiosidade e identificar a mística com o mal. Limitar as relações ditas amorosas às necessidades da procriação e erradicar das mesmas o prazer era separar o ser do seu oriente, portanto, de si mesmo, e proibir-lhe o Éden, ou reconduzi-lo a uma função animal para melhor o escravizar. De acordo com esta mesma ética, toda a educação sexual era impensável. É verdade que a natureza sabe muito bem murmurar os seus segredos aos dedos da carícia, mas os dedos podem ser paralisados pelos imperativos de uma falsa cultura. Podem também receber da natureza impetuosas pulsões que, sem uma justa ascese, se mostram desastrosas. O Ocidente está desamparado nesta matéria. Existe uma técnica dos jogos de amor, tal como há uma técnica da oração, e não as associo fortuitamente, embora nenhuma delas goste que lhes associem a palavra técnica, usada a par de econômico. A palavra ascese, contudo, não significa outra coisa, mas as suas conotações afetivas estão prenhes de moralismo. Ora, a oração não é mais que o desenvolvimento de um rito nupcial diante do esposo divino, qualquer que seja a sua forma. E a união de dois seres na sua carne transfigurada respira o mesmo sopro. Ela implica que o homem saiba reconhecer o único no meio da multidão, a sua mulher irmã que, tornando-se esposa, será a sua uma. Implica a reciprocidade da mulher e, sem fraqueza, a sua misericórdia. Os sexólogos dos nossos dias são mais vendedores de prazeres que iniciadores no verdadeiro erotismo. Não quero, no entanto, condenar o que talvez seja uma necessidade imediata, como é a legítima defesa à agressão, mas espero ver um dia essa ciência do amor recuperar a sua dimensão sagrada e, como toda a ciência, a sua aprendizagem. Foi tudo tão falseado. Interdições, culpabilidade, ignorância. Assim se apresentavam as coisas quando, qual Malherbe para as belas letras, chegou finalmente Freud. Freud veio libertar o Ocidente dos seus interditos redutores, ou mesmo alienantes, e origem de todas as culpabilizações de que ainda não nos libertamos. Longe disso, nem que seja por vivermos os opostos num reacional não menos alienante. Neste espírito, não creio que a palavra libertar aqui seja justa. Não a elimino, mas clarifico os limites dentro dos quais a utilizo. Licença não é liberdade. Relativamente à situação anterior, é evidente que foi uma libertação. Mas, tal como Solzhenitsyn, denunciando ao chegar aos Estados Unidos o erro marxista de que fugia e o erro capitalista mascarado de liberdade que encontrava na sua situação de exílio, também eu denuncio o abuso moralista e mortífero da Igreja. Não esqueçamos o cura de Urufle. Este desgraçado sacerdote matou a mulher que esperava um filho seu. E os abusos não menos mortíferos do laxismo reacional resultante da obra freudiana. É que a verdadeira libertação teria consistido em ligar a sexualidade ao eros enraizado no divino, a um eu já palpitante de eu sou, único a poder encontrar o outro numa reciprocidade real e com isso atingir finalmente a dimensão espiritual de si mesmo e do outro.
Em vez disso, quando Freud tirou a tampa do tonel prestes a explodir porque o vinho retido das vindimas centenárias atingia o auge da fermentação, o homem genial do cérebro esquerdo, mas atrofiado do cérebro direito, não soube ser o mestre feiticeiro, mas tão só o aprendiz. Deificou o prazer. E as forças inimagináveis que libertou investiram em todos os sentidos, todas na horizontal, sem nenhuma referência arquetipial. Não indicou e até a ignorou a via de uma canalização realmente libertadora. E conhecemos todas as violências desencadeadas por esta licença, o dilúvio que ainda provoca. Tal como a Igreja queria fazer crer na espiritualidade impondo o religioso, também Freud acreditou no Eros pondo o freio no pescoço do cavalo, que relinchava a sua libido. E é por isso que hoje não há fruição, nem nas igrejas, nem nos leitos. Freud julgou libertar o ser, mas de fato, serviu os deuses do ter. A dessacralização do homem tocava com a das manipulações genéticas, a parte mais íntima do criado na sua relação com o incriado. Duas consequências eram inevitáveis: uma diabolização, que conhecemos. Mas quero insistir na outra consequência deste ponto limite atingido e que, segundo a lei própria de qualquer limite, se torna ponto de viragem. Esta reflexão permite-me introduzir o quarto aspecto das obras dos deuses do ter. Aquele aspecto que, como disse mais atrás, deposita a maior esperança no coração da nossa geração. E isso tem a ver com a emergência de uma autêntica espiritualidade e, por mais paradoxal que pareça, é possivelmente a Freud que a ficaremos a dever. Não podemos negar que, ao subverter o que é mais vital no âmago das entranhas humanas, o pai da psicanálise precipitou o fim de uma longa expiração. Exatamente por isso, não será ele o iniciador de uma formidável inspiração? 2. A emergência do espírito. Freud não podia adivinhar o profundo recalcamento espiritual que se escondia atrás do da sexualidade. Aliás, quem nessa época teria pensado na possibilidade de ligar estas duas categorias do ser humano? Ora, o sexo e o verbo estão em ressonância íntima. A própria fisiologia de um repercute-se no outro. A voz do rapaz altera-se durante a puberdade e a da mulher muda de registro durante a menopausa. Recordemos a circuncisão de que já falei. Ela incide intimamente sobre o sexo do homem e enraiza-se na aliança feita entre Abraão e o seu Deus. Abraão, que com a sua mulher, Sara, era ainda estéril, comprometeu-se a praticá-la. Por seu lado, Deus prometeu ao patriarca que ele seria pai de uma grande nação, promessa de fecundidade. E nós sabemos que, no projeto divino, esta frutificação toca o ser interior, mesmo que isso seja simbolizado por uma fecundidade biológica. Talhar a árvore para que dê fruto. É uma lei ontológica que concerne tanto o interior como o exterior do criado. Ao nível da Sefirah Yesod, o corte do prepúcio do sexo macho da criança simboliza o corte das trevas para que apareça a luz simbolizada pelo próprio sexo. Ela repercute-se, ao nível de Tiferet, no corte dos prepúcios do coração, necessário ao crescimento do verbo, última luz. Procriador pelo sexo, o homem, como vimos, é chamado a ser criador pelo verbo. Procriador pelo sexo, o homem é chamado a ser criador pelo verbo. Estas duas funções tocam em ressonância com oitavas diferentes do ser, elas próprias profundamente encarnadas no corpo.
Foi porque a humanidade, através do povo de Israel, concebeu o Cristo Verbo, que os cristãos romperam com o rito da circuncisão. Mas esqueceram-se ao mesmo tempo daquilo a que isso os comprometia. A ascese ao nível da sexualidade, como primícias da circuncisão do coração e dos ouvidos, acrescentará o apóstolo Paulo, porque ouvido e palavra são indissociáveis, e a essas mesmas circuncisões. Quando a seiva da árvore humana avança na primavera de Yesod, ela exprime-se na exigência aguda do Eros, logo de uma sexualidade a viver com o outro, ao mesmo tempo que na emergência de um novo eu saído das fraldas parentais. Estes dois polos da nova personalidade do adolescente estão intimamente ligados, e é nessa idade que se impõe a circuncisão do ego para que nasça eu sou. Na rapariga, o corte do prepúcio corresponde à ruptura do ímen. A circuncisão do eu não difere da do rapaz. Se o sexo e o verbo atuam em ressonância um do outro, o sexo e o eu, esses vão a par. Reprimir um, como acontecia sob a lei religiosa, implicava a igual regressão do outro, ou, como vimos, a sua servidão. Mas lançar o sexo na arena do prazer é um risco maior para o eu. Reencontramos aqui, na sua instância capital, a expressão da imagem semeada em Bazar. O verbo funda o eu, o espírito, o eros. A libertação sexual trazida por Freud foi simultaneamente a mobilização do verbo e a libertação do eu, e reafirmo as mesmas reservas que antes a palavra libertação, porque o eu extraído da servidão exterior, mas sem referência interior, começa por ser louco. São disso testemunho, especialmente nos nossos países, os acontecimentos de maio de 1968. Mas dessa loucura saíram tesouros. Não surpreende, por isso, que hoje surja uma parte completamente nova da humanidade, que começa a ouvir o apelo das suas profundezas e a tomar as suas distâncias relativamente às muletas parentais. A sua coluna vertebral esboça uma verticalização. Ela assenta no sacrum, e as suas primeiras vértebras são sagradas. A Sephirah, ou centro muito importante do corpo energético, chamada a este nível Yesod, significa o fundamento, como na Índia o chakra Muladhara. Mas mais sutilmente, o segredo, Sod, do Yud. O segredo, Sod, do Yud. Mesmo que ainda não o saiba, o adolescente que entra em contato com o Yesod entra nesse momento em comunhão com o seu nome secreto. Recebe dele a ordem para ir até ao fundo de si mesmo, ler lerá. No melhor dos casos, ele ouve, e após o amadurecimento necessário na matriz de água, onde é amassado, fará a viragem para Tiferet e para a matriz de fogo, onde será cozido. Tornar-se-á pão da vida, fogo e verbo criador. Se emprego esta imagem, é porque não esqueço que Bar é o filho, que já anuncia o primeiro eu, mas também o grão de trigo. O mesmo acontece no plano coletivo. A humanidade adolescente, ainda sem o saber, entra em ressonância com o germe de eu sou, que a intima a crescer. Como acabei de dizer, há os que ouvem, que se viram e se verticalizam para Tiferet. Mulheres à cabeça, como diria Ivan Amar. E há os que se deitam na horizontal, na planície de Shner, e morrem na matriz de água. Clivagem entre a arca e o dilúvio. Clivagem entre os hebreus e os egípcios antes da Páscoa, num outro contexto que desenvolvi recentemente. Clivagem continuamente presente na Bíblia, até que compreendamos a sua mensagem.
Hoje, quando a mensagem começa a ser percebida pelo coletivo, as coisas avançam depressa. Porque os que entram na arca não podem fazer batota com eu sou em devir de ser, que exige ser e que eles encontram no mais fundo de si mesmos. Procuram a concordância entre interior e exterior. Rejeitam a capa dourada dos catecismos infantis e dos sábios teólogos do cérebro esquerdo. Pedem aos seus textos sagrados e às suas liturgias o ouro nutritivo para o qual eles próprios tendem no seu interior. Os guardas da tradição, demasiado masculinizados para se voltarem para a sua Adamá e a trabalharem, nada mais conservam nos seus museus que letra morta. Como reação a tudo isso, florescem carismáticos e movimentos New Age, ou mesmo muitas seitas. Muitos destes, chamados à arca, só assim se alimentam. São muitos os que deste modo se perdem, ou pelo menos se transformam em deambulantes funambulescos, à procura do sopro que os mantenha acima do vazio da existência, sobre a corda tensa da vida. Em muitos casos confundem eros e sexualidade primária, vida espiritual e acessos pontuais a estados modificados de consciência por meio de técnicas limitadas ao corpo cadáver. Ou mais simplesmente, amantes da natureza, eles glorificam-na, julgando adorar Deus e acabando por se glorificarem a si mesmos. Muitos ficam sobre esta corda, funâmbulos eternos. Outros caem e atolam-se no inferno da vida sem esperança. Alguns que encontraram e integraram o sopro voltam a descer para assumirem a geena. Outros há que vão para uma outra tradição, cuja novidade esconde por momentos os seus próprios limites, porque todas elas, sob formas diferentes, são hoje chamadas a uma grandiosa mutação. Os nossos guardas do tesouro, na atividade febril do seu cérebro esquerdo, mais preocupados com a crítica histórica que com o beber na sua própria história interior, a terra onde se encontra o ouro e a pedra do nome, são responsáveis por estas errâncias. Erguem barreiras à sua frente, inconscientes de que estão, de fato, a construir os seus próprios túmulos. São como aqueles pais que, em face do filho perdido no seu labirinto e que se recusa a obedecer aos esquemas tranquilizantes e mortais, o rejeitam, em vez de abrirem o seu coração e ir ao seu encontro, pois que a procura essencial desse filho é, sem dúvida, mensageira da sua própria salvação. Tantos santuários interiores, reabertos hoje no enlace feminino irreversível do dom feito à flecha divina, não irão eles transformar as nossas igrejas? Tanto trabalho silencioso dos desencantados de ontem que, dos seus eros verticalizado, se tornaram apaixonados de Deus, não irá ele unir em breve toda a massa humana? Independentemente dos sofrimentos que os nossos mórbidos meios de comunicação se comprazem a descrever-nos, sem conseguirem dar-nos parte do essencial, o crescimento do germe, o germe, cresce. É certo que Raquel continua a chorar no caminho de Jerusalém, mas Maria já lá chegou. O ressuscitado levanta-se. Ele chama-nos ao chamar Maria Madalena. Ela trazia fragrâncias. Atingir uma qualidade de conhecimento que só se podia exprimir no impalpável, no mais sutil do eros, o que para uma flor é o perfume. Jesus fala parar no seu elance. Ela não precisa de o tocar. Seria quebrar o inefável. Tomás precisará de tocar a impossível realidade. Os apóstolos de ir ver. O masculino
terá dificuldade para descolar do real aparente. O feminino, esse, partilha desde logo o indizível do Verbo. Maria Madalena guardará silêncio. A sua linguagem para fazer partilhar o essencial é silêncio. Ele está presente nos níveis de leitura subjacentes ao que é dito. É o beijo do anjo. Quando o homem ainda não se tornou verbo e nele arde o verbo, só pode acalmar esse fogo no dizê-lo para que ele próprio não seja queimado. Este estado releva das leis divinas a que obedeço, mas também compreendo a razão pela qual Maria é silêncio. E Maria Madalena se torna silêncio quando reconhece o jardineiro.